matança. Enquanto isso, no interior da masmorra, monstros do tipo inseto se aglomeravam ao redor da equipe de ataque. A ansiedade se espalhou pelos caçadores enquanto as criaturas se fechavam. Os caçadores imploravam para que seu líder não ficasse. Eles temiam que, se os monstros os marcassem como inimigos, a equipe seria exterminada. Seu líder, Park Jong-soo, se recusasse a abandonar a missão. Ele argumentou que eles não poderiam simplesmente retirar-se agora, puxando para fora convidaria o caos fora e fazer uma bagunça do que esperou além do portão. Naquele momento, uma sombra maciça se aproximou. Beru tinha chegado. Vendo Beru tão perto, um nervo Park Jong-soo, mas ele se forçou a permanecer composto e ordenou que a equipe avançasse. Em um instante, Beru piscou, desaparecendo de um ponto e reaparecendo diretamente antes de Park Jong-soo. A aparição repentina surpreendeu o líder, derrubando-o no chão. Sem trocar palavras, Beru jogou um objeto em direção ao caçador caído e depois virou-se e foi embora. Os outros caçadores correram para o lado de Park Jong-soo, preocupados e prontos para seguir a estranha sombra. Eles perguntaram se ele estava bem e se eles deveriam perseguir os monstros. O Park Jong-soo acenou e disse-lhes para examinar o que Beru havia deixado para trás primeiro. Quando inspecionaram o objeto, seus rostos drenaram de cor. Era a cabeça cortada do Cavaleiro da Morte. Olhando para ele, Park Jong-soo percebeu a implicação. O que quer que tivesse derrubado o Cavaleiro da Morte tinha matado um inimigo Toppankir em um instante. Ele murmurou que a coisa que eles tinham acabado de ver era muito mais forte do que eles haviam imaginado. Ele perguntou se alguém ainda queria recuar. Quando ele olhou para cima, no entanto, ele descobriu que ele era o único ainda hesitante. Os outros caçadores já haviam se esforçado para seguir Beru e as criaturas convocadas mais profundamente na masmorra. De volta à escola, os soldados Sombra de Sung Jinwoo se moveram para proteger os alunos, confrontando os orcs atacantes. O chefe orc mostrou-se muito mais forte do que os soldados esperavam, pressionando o ataque apesar de seu esforço para manter a linha. O chefe se gabou de que as tatuagens orc marcam a vitória, cada um com uma contagem de inimigos caídos, e ele insultou os orcs altos à medida que avançava. Uma das sombras altas orc conseguiu bloquear o ataque do chefe, um movimento que brevemente impressionou-o. Ele reconheceu o bloco, mas rejeitou suas chances de ganhar. Com força brutal, ele cortou os defensores, esperando quebrá-los. No entanto, os soldados da sombra só caíram e se reformaram, levantando-se novamente como se nada tivesse acontecido. O chefe congelou em confusão. Cada corte que deveria ter acabado com o soldado, em vez disso, os viu regenerar. Ele percebeu que este não era um adversário comum e se perguntou se algum feitiço os protegia. Ao mesmo tempo, um perigo diferente começou a incomodá-lo internamente. Vozes sussurraram em sua mente, incitando violência contra os seres humanos. A compulsão ficou mais forte e o enervou. Juntando peças, o chefe inferiu que os soldados estavam agindo sob o controle de alguém. Se a magia animava os guerreiros, então destruir o controlador acabaria com a interferência. Ele digitalizou a sala de aula para a fonte de poder e seus olhos pousaram em Sung Jin-ah, escondendo-se entre as sombras. Convencido de que ela era a chave, ele ordenou que seus asseclas a agarrassem enquanto os orcs altos eram brevemente vulneráveis durante a regeneração. Os atacantes do orc pressionaram para frente e, pouco a pouco, sobrecarregaram os 3 soldados da sombra que protegiam os alunos. O pânico se espalhou pela sala. O chefe agarrou Sung Jin-ah pela boca e levantou-a para o ar, certo de que ele havia encontrado o responsável pela magia. Ele declarou que podia sentir o poder e que sua suspeita foi confirmada. Jin-ah tremia de medo enquanto se preparava para terminá-la. Então algo fora da janela cortou seu foco. Uma sombra maciça desceu de cima, sua presença tão esmagadora que o chefe cambaleou de volta em choque. Ele latiu para seu pai e seguidores para se preparar. Algo aterrorizante tinha chegado. Antes que ele pudesse reagir ainda mais, Sung Jinwoo caiu através do edifício. O impacto que enviou o chefe voando à sala de aula e rompeu como a ameaça foi interrompida. Sung Jinwoo mudou-se para o lado de Jin-ah, acalmando-a suavemente e tranquilizando a que ela estava segura. O chefe lutou até seus pés, agora olhando com medo para Jinwoo e a figura iminente de Kaizi ao seu lado. O chefe tentou proclamar-se Garak Daruku, líder da tribo da Lâmina Vermelha, mas Jinwoo cortou sem uma palavra, silenciando a vanglória. Jinwoo varreu a sala com cheques rápidos. Ele abraçou Jin-ah firmemente e sussurrou um pedido de desculpas por chegar tarde. Em seguida, perguntou a Song-yi se ela estava bem. Ela balançou a cabeça fracamente. Percebendo uma marca vermelha marcando o rosto de Jin-ah, a calma de Jinwoo endureceu em raiva. Sem hesitação, ele convocou Igrise e outras sombras para proteger as crianças. Ele designou Igrise para proteger Sung Jin-ah e, em seguida, ordenou que seus soldados da sombra escoltassem os alunos para baixo em segurança. Um orc tentou fugir na confusão, mas Jinwoo agarrou-se a ele para ficar parado.
Uma vez que os alunos foram evacuados, o líder do Urk deu um passo à frente para confrontar Jinwoo. O líder percebeu que os Urks imortais não eram criaturas de sua espécie, mas soldados sob o comando de alguém, e exigiu saber quem era e como ele falava. Sua língua. Jinwoo não deu resposta. Os Urks sinalizaram suas tropas para atacar. Os orcs cobrados. O primeiro levantou um machado, mas Jinwoo pegou a mão da arma no meio do balanço, esmagando os dedos e batendo o atacante no chão. Ele terminou o ataque com uma batida que terminou o orc instantaneamente. Dois orcs mais pulou, apenas para ser interrompido no meio do ar pelo toque do dominador de Jinwoo. Ele esmagou-los com um único movimento impiedoso. Com raiva, os orcs restantes enxameou-o, mas Jinwoo os cortaram-los sem misericórdia até que apenas um combatente permaneceu, preso na parede pelo toque e tremor do dominador. Jinwoo agarrou o último Urk pela boca e exigiu saber por que eles queriam matar humanos. A criatura, aterrorizada, confessou que as vozes falavam dentro de suas cabeças, ordenando-lhes para matar. Jinwoo estreitou os olhos e perguntou se as vozes continuavam quando o Urk estava perto dele. A besta gaguejou e implorou por misericórdia, mas não conseguiu responder claramente. Jinwoo apertou o punho e exigiu uma resposta. Quando ninguém veio, ele chamou sua adaga. Ele observou que, aos olhos do Orc, ele nem sequer era humano. No entanto, Jinwoo disse que concederia perdão. Seu perdão veio com um aviso: não seria indolor. De volta ao calabouço, Shailin tentou impedir uma das formigas sombra convocadas de devorar uma criatura caída, repreendendo-a por comer algo raro e valioso. Ela alertou a formiga para não desperdiçá-la. A formiga arranhou o ombro e continuou a se alimentar. Shailin vacilou da dor, mas uma sombra maciça, Beru, se mudou e começou a curá-la. Ferimentos. Shailin assistiu, surpreso. A cura da sombra convocada parecia mais potente do que sua própria magia, e ela não podia deixar de se perguntar a diferença. A festa empurrou para frente na câmara do chefe e congelou. Uma figura monstruosa pairou no centro, cercada por muitos asseclas mortos-vivos. Os caçadores identificaram o inimigo instantaneamente. Era um Archie flanqueado por 10 Cavaleiros da Morte, uma combinação que nenhuma equipe comum de classificação a deveria enfrentar. Park Jong-soo lembrou um desastre passado na China. O Gold Dragon Guild já havia sido eliminado por um Mark Lish, uma catástrofe que levou a uma quebra de masmorra. Ele sentiu o peso dessa memória e sabia como eram terríveis suas chances. Ao considerar suas opções, um vigia alertou que mais mortos-vivos estavam se aproximando da retaguarda. Park Jong-soo reagiu rapidamente. Ele ordenou Shailin para selar a entrada com uma barreira mágica. Ela ergueu a ala e alertou o grupo que ela só poderia sustentá-lo por cerca de 5 minutos. Enquanto a barreira segurava, Park Jong-soo notou Beru movendo-se direto em direção ao arco Lich, desembaraçado pelos Cavaleiros da Morte ao redor. O arco Lich, reconhecendo a sombra, exigiu saber por que o próprio exército do monarca tinha vindo para atacá-lo. O chefe não podia imaginar ser alvejado pelos soldados pessoais do monarca. A resposta de Beru foi curta e zombando. As sombras tinham sido escolhidas pelo monarca, e o Lich não. O Arquilich recusou-se a aceitar isso e declarou que relataria a afronta ao próprio monarca. Beru não mostrou paciência para a retórica. Com um único movimento decisivo, ele saltou para a frente, agarrou a essência brilhante alojada no peito do Lich e esmagou-a em sua mão. O arco Licket gritou enquanto seu núcleo era destruído. Instantaneamente, os soldados mortos-vivos que animavam a masmorra começaram a entrar em colapso e desaparecer. O domínio do chefe sobre eles havia sido quebrado. Os caçadores ficaram em silêncio de choque. Beru havia matado o arco Lich em um golpe, um feito muito além do que eles imaginavam possível de uma sombra convocada. Após a vitória, Beru rugiu triunfantemente, vendo recalibrar sua estimativa do poder de Sun Jinwoo. Mesmo que Jinwoo não pudesse controlar cada convocação de uma só vez sem se drenar, comandar uma parte desse exército ainda constituía uma força mais forte do que uma grande guilda. De volta à escola, a Associação Ter chegou para garantir a cena e assumir o controle do rescaldo. Sun Jinwoo sentou-se dentro de um carro com o presidente Go Jun-mi como presidente informou sobre o resgate. O presidente informou que 203 estudantes que fugiram rapidamente estavam seguros, 10 mais tinham sido. Ele então mostrou a Jinwoo um gráfico em seu telefone mapeando as aparições do portão na área nos últimos 6 meses. O presidente explicou que os incidentes do portão estavam aumentando em todo o mundo e que o número de caçadores recém-despertados estava aumentando ao lado deles.
Em suma, portões e caçadores estavam aumentando. Jino perguntou por que o presidente tinha pedido para encontrá-lo naquele dia. Em resposta, Go Junmi entregou uma pilha de documentos e indicou que os pedidos oficiais para atender Jino tinham chegado de vários países. Japão, Estados Unidos, China, Rússia, França, Reino Unido, Alemanha e até mesmo várias nações do Oriente Médio. O presidente acrescentou que alguns partidos estrangeiros provavelmente já tentaram contato através de canais não oficiais. Ele lembrou Jino que, enquanto a associação poderia honrar o pedido de Jino para proteger seu informações pessoais, não poderiam legalmente impedir que governos ou organizações estrangeiras fizessem contato. O Junmi instou Jino a considerar permanecer na Coreia, argumentando que o país lutaria para se adaptar a essas rápidas mudanças globais sem seus caçadores mais fortes presentes. Quando o carro se aproximou de um hospital, o presidente disse a Jino que sua irmã mais nova, Sun Jin-ah, havia sido levada para lá para tratamento. Preparando-se para sair, Jino ouviu como Go Junmi prometeu o apoio total da associação se ele escolheu permanecer dentro da Coreia, prometendo quaisquer recursos necessários. O presidente enfatizou as apostas. A nação já havia perdido 3 de seus 10 caçadores S-Rank e não podia pagar outra perda. Ao ouvir o aviso, Jino afirmou que, a partir de então, ele preferiu entrar portões de alto escalão sozinho e perguntou se o presidente poderia organizar isso. Surpreso, o presidente perguntou se essa preferência explicou a formação recente de Jino, de uma guilda pessoal. Efetivamente, um esquadrão de assalto de um homem só, ele pensou e admitiu que, embora difícil de acomodar, não era impossível. Avanço rápido. Jino está no telefone tentando recrutar um membro da família para se juntar à nova guild. A pessoa do outro lado é seu primo, Yo Suk-hoon, um terarank. No início, ela é cética. Ela questiona juntar-se a uma guilda que nem sequer foi oficialmente formada, e piadas que Jino pode estar sendo enganado por algum recrutador obscuro. Ela também pesa a alternativa de se tornar um embaixador para guildas de seu pai. Tudo muda no momento Jino menciona quem está formando a guild Sung Jino. O nome imediatamente desperta seu interesse e torna a oferta real. Quando ela chega, Jino a apresenta ao grupo. Yo Suk-hoon, a Han-kun-ter e seu primo. Sua emoção de conhecer Jino enche a sala. Jino provoca que ela é a verdadeira celebridade na reunião. Sung Jino relógios silenciosamente se perguntando se ela realmente é tão classificado como ela afirma. Eles se sentam para falar. Jino adverte Suk-hoon que se juntar à sua guilda vai chamar a atenção e pergunta se ela está preparada para a precipitação. Ela responde com confiança que qualquer coisa é preferível a se misturar com Yo Jin-sung. Jino parece intrigado e pergunta quem ela quer dizer. Jino esclarece, Yo Jin-sung é seu irmão mais velho. Jino observações sobre a má reputação do irmão para a personalidade e o pequeno grupo ri do constrangimento. Após a breve brincadeira, Suk-hoon pergunta se ela pode tirar uma selfie com Jino para postar online. Corte para o edifício Hunter Association. Uma cena política tempestuosa se desenrola quando o senador Nam Jung-gu confronta o presidente Go Junmi sobre o pedido do presidente para deixar Sung Jino entrar em masmorras de alto nível sozinho. Não argumenta que o regulamento especial foi efetivamente criado no momento em que Jino montou sua guilda privada e chamou o arranjo de tratamento preferencial flagrante. Ele insiste que a associação existe para todos os caçadores, não para a conveniência de um indivíduo, e exige uma explicação formal. O presidente Go Junmi admite o ponto básico. Sim, parece preferencial, mas ele imediatamente estabelece o raciocínio prático por trás do compromisso. Ele enquadra a escolha fortemente. Quando uma masmorra perigosa se abre, o país prefere implantar 20 caçadores de classificação ou autorizar um único esquadrão de assalto comprovado liderado por Sung Jin-woo. A pergunta força os funcionários a pesar a eficiência contra os princípios. O presidente adverte que as guildas e as potências estrangeiras já estão desesperadas para recrutar Jin-woo. Se a Coreia se recusa a acomodá-lo, eles correm o risco de perder a confiança da nação perdendo seu ativo mais forte para interesses externos. Ele invoca erros do passado, lembrando a sala de quando o caçador Won Soo partiu para a América e pressiona os senadores a considerar o custo real. Quando o outro portão mais ranqueado aparece em solo coreano, quem estará lá para salvá-los? De volta à cidade, Chanin olhou para o telefone e congelou. A imagem na tela mostrou Sung Jin-woo ao lado de Yo So-yeon, e a visão a fez tremer antes que ela soltasse um grito frustrado. Avanço rápido. Sung Jin-woo e Yo Jin-woo estavam diante de um enorme portão se preparando para o primeiro ataque oficial da nova guilda. Yo Jin-woo ficou maravilhado com a vista. Ele nunca tinha visto nada assim. O portão se ergueu acima deles. Repórteres enxamearam imediatamente, salpicando-os com perguntas.
Câmeras piscavam e vozes gritavam, até mesmo perguntando sobre o relacionamento de Jinwoo com Yoo So-yeon. Jinwoo virou-se para o chefe Woo Jin-shu e perguntou por que seus detalhes pessoais não tinha ficado privado como prometido. Chefe Woo explicou que, embora a associação pudesse proteger registros privados, não poderia impedir o público de descobrir a localização de um portão uma vez que a notícia se espalhasse. A exposição à mídia social estava além do controle da associação. Jinwoo lembrou-se da foto do Instagram e dos vazamentos que poderia causar. Como os preparativos continuaram, Yoo sugeriu a contratação de uma equipe de mineração e coleta. Ele não achava que poderia gerenciar a operação sozinho. Jinwoo assegurou-lhe que ele não precisava se preocupar. Suas sombras lidariam com coleta e limpeza. O chefe Woo verificou as assinaturas de Manado Soldado Sombra de Jinwoo e assistiu com espanto. Todas as sombras registradas no Berranco Superior. Ele observou que um esquadrão como este, mais do que qualificado para uma permissão de ataque em um portão a rank. A visão das sombras organizadas de Jinwoo de alto escalão abaixou as queixas sobre o tratamento preferencial. A capacidade prática estava fazendo o argumento discutível. Chefe Woo acrescentou que ele tinha ordens do presidente para observar o ataque em pessoa e confirmar se a decisão de permitir um esquadrão de assalto solo estava segura. Ele perguntou se ele poderia acompanhá-los naquele dia como representante da equipe de inspeção. Jinwoo sorriu e perguntou se o chefe estaria tudo bem dentro com eles. Chefe Woo olhou intrigado pela réplica. Há poucos minutos do ataque, o chefe Woo Jinwoo ficou suando enquanto observava os soldados sombra de Jinwoo rasgarem as ameaças a Han com uma facilidade aterrorizante. Os monstros mais importantes eram nagas, inimigos serpentinas de elite a Han, criaturas que normalmente causam problemas até mesmo aos principais caçadores. No entanto, o exército de Jinwoo os oprimiu, sua rápida regeneração fazendo o ataque parecer imparável. Os olhos de Woo trancaram-se no comandante vermelho sangue na frente, e Gris, o cavaleiro moveu-se como uma máquina de guerra, cortando inimigos com eficiência brutal. Ele pensou consigo mesmo que Ygritte era extraordinariamente poderoso. Ele também notou flashes de magia relâmpago entre as sombras, uma habilidade geralmente reservada para os magos de nível mais alto, e se perguntou se algumas dessas intimações eram ainda mais fortes do que uma classificação anormal. Se ele enfrentasse um Delisumon, ele teria uma chance. À medida que a batalha avançava, ouviu uma pequena sombra semelhante a uma formiga roendo um cadáver. Jinwoo entrou, chutou a criatura em direção ao teto e a repreendeu por comer restos valiosos. Ele então se virou para as sombras mais baixas e ordenou que voltassem ao trabalho, minerando cristais de mana e coletando cadáveres. Observando Jinwoo gerenciar a luta enquanto supervisionava a extração, Woo percebeu que isso era mais do que um esquadrão de assalto de um homem só. Jinwoo estava simultaneamente limpando a masmorra, recuperando restos valiosos e reunindo mana. Um operador fazendo o trabalho de uma equipe completa. Quando os lacaios ficaram em silêncio, o verdadeiro chefe finalmente apareceu. Jinwoo chamou ordens. Aqueles ainda mineiros poderiam ficar, o resto deveria voltar. Chefe Woo perguntou por que ele havia enviado tantas sombras para longe. Eles não tinham força suficiente para terminar o chefe sozinhos. Jinwoo convocou suas adagas e respondeu que confiar demais em suas sombras entorpeceria sua própria borda. Ele precisava manter seus instintos de combate afiados. Em seguida, movendo-se com velocidade impossível, ele correu até o corpo escalonado do chefe e, antes que pudesse reagir, dividiu o rosto em dois com um único balanço. Woo ficou sem palavras. Ele nunca tinha visto nada assim em todos os seus anos como caçador. O chefe caiu e status de Jinwoo atualizado. Ele ganhou um nível e várias habilidades melhoradas, incluindo troca de sombra. O cooldown na troca de sombras diminuiu em 1 hora. Jinwoo percebeu o padrão. Cada nível acima raspado 1 hora fora da recarga da habilidade. Se ele continuou nivelando a habilidade, ele poderia viajar com muito menos limitações. Exatamente o que ele precisava para proteger sua mãe e irmã. Chefe Woo olhou para o cadáver e pensou sobre as escamas. Nagas tinha escondido resistente o suficiente para escudos ou armaduras, mas Jinwoo tinha cortado através deles com apenas 2 adagas. Ele assistiu, ainda tentando processar a letalidade pura em exibição. Jinwoo realizou extração de sombra no chefe caído. Uma nova sombra começou a se formar a partir do cadáver e uma nota de purificação confirmou que o poder da sombra tinha sido reforçada e que iria começar no nível 13. Observando o soldado recém-nascido, Jinwoo avaliou que seu posto combinava com o de Tusk. Era tão forte quanto a criatura original tinha sido na vida, mesmo que a forma de convocação fosse menor. Apesar do tamanho reduzido, ele irradiava uma enorme assinatura de mana. Jinwoo julgou a nova convocação para ser aproximadamente igual a Tusk e aceitou o prompt para nomeá-lo. Ele batizou o soldado Jima. A caverna tremeu depois. Jinwoo advertiu Jinwoo que eles precisavam sair, e Jinwoo os parou um momento mais. Depois de uma breve espera, Tusk reapareceu pelo portão carregando o cadáver do chefe sobre o ombro.
Repórteres do lado de fora imediatamente reconheceram Tusk como uma das intimações de Jinwoo e enxamearam para tirar fotos. Como todo o esquadrão saiu da masmorra, o chefe Woo parecia chocado, esnarado por tudo que ele tinha visto dentro. Mais tarde, ele sentou-se em frente ao presidente Go Jiun-i e deu um relatório completo sobre o ataque. O presidente ouviu atentamente e admitiu que entendeu por que mesmo um veterano como Woo seria abalado. Ou resumiu sem rodeios, o que ele havia testemunhado não era apenas um ataque, tinha sido um massacre. Depois que Woo saiu, o presidente sentou-se e pensou, percebendo a implicação. Caçadores na Coreia e em todo o mundo estavam prestes a ver a mudança de equilíbrio. Uma nova força dominante havia chegado ao campo. A história muda para o Japão, onde uma visão não natural para cima da cidade. Um gigantesco portão vermelho para no céu. Os cidadãos param e olham em confusão, impotentes para entender o que estão testemunhando. As conversas se espalharam rapidamente. As pessoas comentam sobre a súbita aparição do portão vermelho no pico alarmante em portões de alto nível em todo o país. As autoridades convocam uma reunião de emergência e convocam todas as grandes guildas para decidir como responder. A urgência é simples. O Japão perdeu recentemente 7 caçadores do Rank S durante o ataque à ilha de Jeju, incluindo Goto Ryuji, e a nação não tem mais mão de obra para lidar com outro desastre do Rank S por conta própria. Membros restantes do S-Rank do Draw Sword Guild entram na sala de conferências, de cabeça para baixo, mas determinados. Observadores sussurram que o presidente Matsumoto Shigeo da Associação de Caçadores Japoneses está sendo empurrado para o seu limite após a morte de Goto. Alguns comentaristas murmuram que é quase satisfatório ver a luta da associação. Afinal de contas, eles já detinham um monopólio sobre o talento S-Rank. A conversa se volta para se o Draw Sword Guild vai perder sua posição de topo no Japão. Sugimoto ouve os comentários farpados, para e corrige os homens com um brilho frio. Eles ficam em silêncio e se afastam. Fora da conferência, Minoru diz a Sugimoto que esses críticos não eram tão ousados antes da perda de Goto, e Kanye acrescenta um rumor. O Black Tiger Guild e o Snow Cloud Guild podem se fundir, elevando sua contagem combinada de S-Rank para 4, o mesmo número que o Draw Sword Guild ainda tem. Sugimoto agita a preocupação. Ele argumenta que simplesmente contar S-Ranks não conta toda a história. Essas outras guildas não têm a profundidade e a força real necessárias para enfrentar uma verdadeira crise S-Rank. A cena corta para uma sala de reunião do governo onde os temperamentos se inflamam. Um oficial irritado exige saber por que a Associação TERS não montou uma resposta ao portão S-Rank no centro de Tóquio e adverte sobre as consequências catastróficas de uma quebra de masmorra. O presidente Matsumoto Shigeo responde com sobriedade. Os restantes caçadores S-Rank no Japão não são capazes de limpar um portão S-Rank sem o apoio de caçadores de nível nacional. Outro oficial aponta a lição óbvia e dolorosa do ataque Jeju. Tentar um S-Rank claro sem apoio nacional pode acabar em desastre. O Japão já perdeu seus melhores homens, incluindo um que havia rumores de estar se aproximando do nível nacional. Alguém sugere entrar em contato com Thomas Andrei, o caçador de nível nacional americano, mas a sala rapidamente percebe que o Japão não tem o financiamento para contratar esses mercenários. Cada nação está agora lutando, com portões surgindo em todo o mundo. Caçadores mercenários de nível nacional estão em demanda e caros. A discussão cresce tensora à medida que as opções diminuem e os canais diplomáticos diminuem. O Japão tem poucos recursos externos. Nesse momento, Sugimoto fala com uma solução diferente. Ele menciona um especialista conhecido como especialista em barreiras, Yuri Orlow, alguém que pode estar disposto a ajudar, mas apenas pelo preço certo. A cena começa com Sung Jinwoo sentado sozinho em seu carro, refletindo sobre seu progresso. Ele observa que ele atingiu o nível 101. No nível 100, ele recebeu a chave para a caixa em Temple e ao 101, todas as suas habilidades específicas do trabalho se elevaram. Ele não pode deixar de se perguntar o que o nível 102 trará quando ele sair do carro. No estacionamento, ele vê Shaen. Ela congela quando ela o vê e imediatamente se vira para ir embora. Em um piscar de olhos, Jinwoo está ao lado dela. Ele pergunta, silenciosamente e com meia lágrima, por que ela correu. Se ela planejava fugir, por que ir ao escritório dele? Flusterei, Shaen gagueja e aponta para um carro estacionado, explicando que ainda está lá. Da última vez, ela não podia levá-lo porque eles usaram troca de sombra para se teletransportar para a academia. Sha pergunta se Jinwoo tem tempo para conversar. Ele a convida para continuar em algum lugar privado. Dentro de seu escritório, Sha olha para o vazio. Jinwoo explica que o mestre vice Gyu Jino ficou para trás no local da masmorra.
e deixa os dois sozinhos, um fato que faz Cha flui com constrangimento. Cha evita confessar seus sentimentos. Em vez disso, ela transmite uma mensagem de Mindundu. Ela tinha visto uma visão enquanto inconsciente na ilha Jeju. Derivando na escuridão, uma mão estendeu para baixo e puxou-a para cima. Nessa visão, Mindundu advertiu que seu poder era esmagador e aterrorizante, algo que Jinwoo precisava entender. Ele tentou mencionar o verdadeiro exército de Jinwoo antes de desaparecer, mas a mensagem terminou lá. Mais tarde, Jinwoo senta em uma sala de masmorras, virando a mensagem de Cha em sua cabeça. Ele diz a si mesmo que rastrear a origem de sua convocação é uma prioridade. As respostas importam mais do que os ganhos de classificação. Ao lado dele, Yujino faz uma pergunta prática. Se a convocação de Jinwoo pode se mover por conta própria porque os membros da equipe precisam acompanhá-los, por que não deixar as sombras lidarem com ataques enquanto os caçadores relaxam? Ele nem sempre pode confiar na convocação para se comportar sem supervisão. Eles são poderosos, mas imprevisíveis quando deixados sem controle. A conversa muda para a família. Jino pergunta sobre a irmã de Jinwoo. Jinwoo relata que Sung Jina está se recuperando após o incidente da escola. O descanso recomendado de Jinwoo, então ele postou suas sombras mais confiáveis para protegê-la. Querendo verificá-la pessoalmente, Jinwoo usa a visão de sombra para olhar através dos olhos de uma de suas intimações. Ele liga a perspectiva de Beihou e vê a sombra do Rei da Formiga descansando no sofá, assistindo TV enquanto Jina dorme. Jinwoo suspira para a visão casual e não pode deixar de pensar sobre o tipo de mostrar um invocado anti-Quint pode desfrutar. Ele decide verificar em outras sombras também. Através de sua habilidade, ele observa sua mãe comprando mantimentos. Em seguida, pega Baek Yuno e Choi Jungin disputando como de costume, dano em momentos humanos que o colocam à vontade. Curioso, ele se move para mais um alvo e, para seu horror, acidentalmente observa Sha'in no chuveiro. Assustado, Jinwoo imediatamente corta a conexão. Envergonhado, ele se acomoda de volta ao silêncio. Jinwoo cora e resolve se desculpar com Cha. Talvez até mesmo comprar seu almoço em algum momento para fazer as pazes. O humor muda quando Yojino relata nova inteligência. Um portão S-Anked abriu em Shinjuku, Tóquio, e uma pausa masmorra é provável em menos de 3 dias. O Japão está convocando urgentemente caçadores. Jinwoo pergunta se as autoridades japonesas entraram em contato com Song Jinwoo. Jinwoo confirma que eles fizeram, mas ele diz que algo mais está ocupando sua mente agora. O mistério Min Byung-ju ensinou. Enquanto eles falam, a masmorra treme. O chão balança sob eles. Os dois se preparam para sair. A cena se muda para Tóquio, onde o caçador de nível nacional russo Yuri Orlov se apresenta a Sugimoto, um oficial japonês, e se apresenta como o principal caçador do tipo de apoio do mundo. Orlov zomba da escolha de evacuação do Draw Sword Guild e zomba da falta de mão de obra do Japão. Ele diz que leu seu relatório e concorda que evacuar civis era sábio, mas ridiculariza a ideia de que o Japão poderia poupar apenas 6 caçadores S-Hunt para a Operação Shinjuku. Sugimoto explica o motivo. Vários portões de classificação foram abertos em todo o Japão, forçando cada guilda a deixar pelo menos uma classificação S para trás para defender seu território. Até mesmo a própria guilda de Sugimoto está deixando uma posição S em casa, enquanto outras 3 se deslocam para Shinjuku. Orlov zomba de que o acordo é patético e questiona como o país pode realisticamente proteger-se sob essas condições. Ele, em seguida, oferece termos contundentes. Ele vai segurar o portão Shinjuku para eles, por um preço. Ele nomeia uma taxa impressionante, enquadrado como cerca de US$ 6 bilhões por ano, cerca de $10 milhões por dia. Sugimoto e os funcionários reunidos reagirem em choque com a demanda. Orlov minimiza isso por comparação, alegando que, em relação ao preço rumores de Thomas Andrei, sua taxa é uma barganha. Perto caçadores briste em seu tom. Minoru sussurra para Kenzaki e pergunta o que o russo está dizendo. Kenzaki, que entende alguns russos, relata que as palavras de Orlov são hostis, mesmo que o fraseado preciso não é claro. Empurrando a provocação ainda mais, Orlov os desafia. Você está tentando dizer seu país ou tentando economizar dinheiro. Seus insultos atraem Minoru para frente, furioso com a implicação. Sem talento, Orlov ativa seu poder. Uma barreira cintilante se encaixa e prende todos na sala. O movimento se torna impossível dentro do campo. Calma. E sem pressa, Orlov aponta que ninguém será capaz de dar um único passo sem a sua permissão. Nem mesmo os caçadores S-Rank. E os homens reunidos lutam infrutíferamente contra a contenção. Com um cálculo presunçoso, Orlov oferece condições para Sugimoto. Ele vai segurar.
o portão Shinjuku e liberar seus caçadores S-Rank, efetivamente concedendo-lhes passagem segura. Mas apenas se o Japão aceita seu preço. Encurralado e sem opção melhor na mesa, confirma a habilidade Zorlov. Sugimoto relutantemente concorda e se prepara para fazer a chamada. Enquanto isso, Sundino prepara-se para a masmorra dupla. Antes de partir, sua mãe, ainda se recuperando, pergunta suavemente se há algo com que ela deve se preocupar. Jino gentilmente tranquiliza, dizendo-lhe para não se preocupar e que ele só tem algo importante para cuidar. O temporizador em sua chave do templo finalmente se esgota, revelando a localização do portão. Chocantemente, é na escola de sua irmã Gina. Sem hesitação, Jino corre para o local. Fora do portão, agentes da Unter Association ficam de guarda. Quando Jinwoo se aproxima, ele calmamente pergunta: quanto tempo o portão esteve lá? Eles explicam que ele permaneceu por 3 dias, registrado apenas como um portão de classificação 100. Um esquadrão de assalto caçador já havia entrado cerca de 2 horas antes. Ouvindo isso, Jinwoo avisa-los com urgência. O esquadrão deve ser chamado de volta imediatamente. Permanecendo dentro significa morte certa. Sem esperar por mais debate, ele caminha diretamente para o portão, declarando que ele vai trazer o esquadrão de volta a si mesmo. No interior, o esquadrão já atingiu as portas da sala do chefe. Apesar de seus esforços, incluindo magia, o maciço. Portas de pedra permanecem fechadas. Como eles discutem sobre o seu próximo movimento, uma voz ecoa atrás deles, avisando-os que é uma armadilha. Assustado, o esquadrão se vira para ver Jinwoo ficar calmamente nas sombras. Suspeito, eles exigem para saber quem ele é e por que ele está aqui. Jinwoo respostas que ele é um sobrevivente de uma masmorra dupla. No início, eles duvidam dele até que um deles de repente o reconhece, o novo caçador S-Rank da Coreia. Percebendo que suas palavras podem conter peso, Jinwoo explica que essa masmorra é muito perigosa e pede que todos saiam. Ele dá um passo à frente, examinando-o. Portas de pedra seladas quando o texto familiar do sistema aparece diante dele. O portão para a caixa e o templo está trancado. Por favor, insira a chave. Puxando a chave do templo, Jinwoo percebe o quão diferente isso se sente em comparação com sua primeira vez aqui. Como ele destrava as portas, os outros caçadores assistiram em choque. Nenhuma de suas tentativas tinha funcionado, mas Jinwoo sem esforço abre o caminho. Um dos membros do esquadrão protesta, lembrando-lhe que esta masmorra tinha sido comprada pela Guilda do Dragão. Era tecnicamente sua propriedade. Eles se recusam a simplesmente deixá-lo assumir o comando. Jinwoo não argumentar. Em vez disso, ele dá-lhes a escolha. Se eles realmente desejam entrar, eles podem. Um caçador imprudente leva o desafio e passa pela porta aberta. Instantaneamente, o sistema responde: entrada não autorizada detectada. Uma estátua de pedra desperta e balança sua espada maciça para baixo. No intruso, Jinwoo reage em um instante, puxando o caçador para fora do caminho do dano antes que as terras da greve. O caçador colapsa em choque, percebendo quão perto ele chegou à morte. A voz de Jinwoo corta firmemente através do silêncio. Cada monstro neste lugar é assim. São eles ainda. Disposto a arriscar. O esquadrão fica em silêncio. Jinwoo ordena que eles entrem em contato com a Unter Association e relatem que uma masmorra dupla apareceu. Sem esperar por sua resposta, ele entra na câmara do chefe sozinho. As portas pesadas batem fechadas atrás dele, selando dentro. À medida que avança, a câmara ilumina lentamente. Dezenas de estátuas de pedra maciças ficam congeladas, suas sombras se estendendo pelas paredes. Entre elas, uma estátua alada embala uma laje de pedra cheia de inscrições. No centro, uma figura imponente fica imóvel. Sobre um trono, sua presença sufocante. Jinwoo estuda a sala, falando suavemente para si mesmo. Foi aqui que tudo começou, o lugar onde sua jornada como jogador começou. No entanto, agora parece diferente. Ele pode senti-lo profundamente em seus ossos. Enquanto seus olhos escaneiam as estátuas imponentes, ele reconheceu que eles não estavam nem vivos nem monstros. Apenas fantoches sem vida, controlados por algo invisível. Sentindo uma única fonte de magia na câmara, ele caminhou em direção a ela e exigiu uma resposta. O silêncio seguiu até que finalmente o alado. A estátua mudou-se e declarou que ele finalmente tinha chegado. Enquanto isso, no Japão, um avião toca no aeroporto internacional de Tóquio. A partir dele passa o Yuri Orlov, caçador top classificado barreira tipo da Rússia. Quase instantaneamente, a imprensa enche a mail com câmeras e perguntas. Os repórteres exigem saber como ele pretende bloquear o enorme portão ameaçando a cidade. Calmamente, Orlov explica seu método. Ele vai desenhar um vasto círculo mágico circundando o portão, em seguida, despeje sua própria mana nele, formando uma barreira forte o suficiente para evitar que qualquer coisa dentro escape. Quando pressionado ainda mais, os repórteres perguntam se ele pode realmente selar um portão S-Rank por conta própria.
Orlov admite que ele não pode manter essa barreira com apenas sua força. No entanto, o círculo que ele constrói não depende apenas dele. Se um grande suprimento de cristais de mana é colocado em toda Tóquio, o círculo absorverá sua energia. Ao longo do tempo, continuará a reunir poder até que a barreira se transforme em uma parede impenetrável. Confiante diante das câmeras piscando, Orlov se dirige ao público diretamente. Ele declara que é ele quem salvará suas vidas e insiste que se lembrem de quem ficou entre eles. Em desastre. De volta à Coreia, o presidente Go-gun assiste à entrevista televisionada. Ele reflete silenciosamente que, enquanto Orlov pode ou não ter sucesso em selar um portão S-Rank, o resultado do fracasso já é certo. Tóquio seria destruída. Afastando-se da tela, ele pede seu direito. Homem de mão, ou Jinshu, o que um Tersumbi Jinwoo tem vindo a fazer recentemente. Ou relata que Jinwoo tem sido ativamente limpar portões em torno de Seul. Ele acrescenta que Jinwoo a Jin-Guild apresentou pedidos para assumir cada portal marcado em uma lista particular. A questão, no entanto, é que esses portões encontram-se dentro de distritos normalmente geridos pelo Wittiger Guild, Hunters Guild e Elfiend Guild, uma decisão que pode desencadear conflito. Depois de algum pensamento, o presidente Go-gun aprova o pedido independentemente, decidindo apoiar os movimentos de Jinwoo apesar dos riscos políticos. Como o Jinshu prepara-se para sair, seu telefone toca. Ele se afasta para atender a chamada. Na linha, um oficial de campo relata o aparecimento súbito de outro portão. No início, parece rotina, mas o local se destaca. Ele abriu na mesma escola recentemente atacada por orcs. Os investigadores confirmam o pior. Não é apenas qualquer portal, mas um calabouço duplo. De volta para dentro da masmorra dupla, Sung Jin-woo estava diante da estátua alada que havia ganhado vida. A criatura quebrou uma laje de pedra e reconheceu sua chegada, alegando que ele finalmente havia chegado a esta fase. Jin-woo questionou se o ser em si foi responsável por invocá-lo aqui e se a destruição da laje foi permitida. A entidade confirmou, mas rejeitou sua questão de identidade. Em vez disso, disse Jinwoo que ele estava perguntando a coisa errada. Ao invés de se perguntar quem era a estátua, ele deve primeiro descobrir a verdade sobre ele mesmo, declarando que o julgamento final estava prestes a começar. O ser prometido para revelar tudo apenas se Jinwoo poderia suportar até o fim. Naquele momento, a estátua de pedra em torno da câmara começou a se mover, avançando lentamente. Jinwoo preparado para convocar seu exército sombra, mas a entidade quebrou seus dedos. As intimações foram suprimidas. Este que era para ser um teste pessoal. Apenas Jinwoo seria medido aqui. Seus servos eram irrelevantes. Restrições do sistema seguido instantaneamente. Poções e itens da loja foram bloqueados. Recuperação de recompensas de missão ou bônus de nível foi negado. Uma fuga da câmara não era mais possível até que o teste terminasse. Jinwoo percebeu que todas as vantagens em que confiava haviam sido retiradas, mas seu inventário permaneceu intocado. Ele apertou os punhos, decidindo que lutaria usando apenas sua força. O primeiro soldado de pedra jogou sua espada maciça contra ele. Jinwoo pegou a lâmina no ar, estalou a limpa em dois e jogou metade no rosto da estátua. Como o fragmento embutido em si, Jinwoo correu para frente, dirigindo o fragmento mais fundo com um chute esmagador. As outras estátuas carregadas, mas os movimentos de Jinwoo borraram. Ele escorregou além de seus ataques. Saltou alto e mergulhou sua adaga através da cabeça. Do canto, outra estátua soltou uma flecha. Jinwoo reagiu instantaneamente, cortando o projétil no ar e chutando um fragmento de volta para o rosto do arqueiro, quebrando-o. Um por um, os guardiões caíram em seu ataque implacável. Enquanto lutava, Jinwoo percebeu algo. Uma vez, essas estátuas pareciam impossivelmente rápidas, como se estivessem se teletransportando. Mas agora, com seus olhos afiados e reflexos afiados, ele podia rastrear cada um de seus movimentos. Eles eram poderosos, mas não mais intocáveis. Acima, a figura alada pairou silenciosamente, observando cada confronto. Ele admitiu pelo menos para si mesmo que o progresso de Jinwoo foi notável. Tal força nascida dentro dos limites de um corpo humano. Mas o julgamento estava longe de terminar. A criatura levantou a mão e o chão do templo sacudiu violentamente. Um enorme colosso de pedra surgiu, ofuscando os outros por várias vezes. Seus passos pesados fizeram o chão tremer, sua presença esmagadora, mesmo em comparação com os guardiões Jinwoo tinha acabado de desmantelar à medida que o gigante avançava. A entidade assistiu com um sorriso fraco, ansioso para ver o quão longe Sung Jinwoo tinha realmente chegado.
A cena muda para o escritório do presidente, onde Gogun-yi está realizando uma reunião privada. Um oficial coloca um conjunto de documentos diante dele, explicando que o contrato afirma claramente que o Japão entregará todos os direitos às pedras essenciais encontradas na ilha de Jeju. Sentado em frente a ele, Matsumoto Shigeo, o presidente da Associação de Caçadores Japoneses, calmamente explica o raciocínio por trás desta proposta em comum. Seu objetivo é contratar o caçador coreano Sung Jin-woo. O presidente Gu responde com cuidado, lembrando Matsumoto que Jin-woo não é formalmente afiliado com a Associação de Caçadores Coreanos. Matsumoto reconhece esse fato, esclarecendo que o que eles buscam não é propriedade ou controle sobre Jin-woo, mas simplesmente a assistência da Associação Coreana em organizar uma reunião. Eles não conseguiram alcançá-lo diretamente e essa oferta foi seu último recurso. Ao ouvir isso, Gogun reflete internamente. Ele não pode acreditar que o Japão está disposto a sacrificar uma fortuna tão vasta simplesmente por uma chance de falar com Jin-woo. Ele suspeita que seu desespero vem de sua incapacidade de lidar com a ameaça iminente do enorme portão S-Ranked em Tóquio, especialmente após a morte de seu caçador mais forte, Goto Ruiji. Depois de uma pausa, o presidente Go coloca os documentos de volta na mesa. Ele então pede para continuar a discussão sem intérpretes presentes. Falando em japonês fluente, ele choca Matsumoto, que olha para ele em descrença. Quando perguntado como ele conhece a língua, Ba calmamente explica que seu pai já havia administrado um pequeno negócio no Japão quando ele era mais jovem. Uma vez que os intérpretes saem da sala, a atmosfera muda. Presidente Go se dirige a Matsumoto diretamente, avisando que se este for mais um de seus esquemas enganosos, ele faria bem em terminá-lo imediatamente. Matsumoto parece assustado e pergunta o que ele quer dizer, mas Gogun pressiona ainda mais, revelando que ele já sabe que a Blood Guild cortou os laços com Matsumoto. Assustado, Matsumoto se levanta, exigindo saber como o presidente coreano veio por esta informação. Tai explica que era óbvio. Ele tinha observado como Blood Guild rejeitou o apoio financeiro da Associação de Caçadores Japoneses, optando por confiar apenas em subsídios do governo, uma vez que a Blood Guild tinha sido a espinha dorsal da associação sob a liderança de Goto Ruiji. Mas com a morte de Gota, o equilíbrio de poder no Japão havia desmoronado, deixando a associação enfraquecida e lutando para manter o controle. Ele adverte Matsumoto que se o portão em Tóquio não for selado corretamente, todo o fardo do fracasso cairá sobre ele. Nesse momento, Gogun produz um dispositivo de gravação. Ele explica que uma vez pertenceu à equipe de Goto. Ele acusa Matsumoto de abrigar intenções maliciosas, declarando que todas as tragédias que se desenrolam no Japão, a morte de Gota, o colapso da Guilda Blood, as lutas internas entre as guildas e as inúmeras vidas perdidas, são o resultado direto das ações de Matsumoto. Quando Matsumoto pergunta nervosamente sobre o dispositivo, o presidente Go revela que ele está diretamente conectado ao receptor pessoal de Matsuto. Sem hesitação, ele aperta o punho, quebrando o dispositivo com força tão esmagadora que a mesa abaixo dele se separa. Gogun então fala com determinação inabalável. Ele afirma que ele não é tão sem coração a ponto de permitir que uma nação inteira, e por extensão, toda a Ásia, caia em ruína por causa da trama egoísta de um único homem. Ele termina a reunião dizendo que, no final, Matsumoto não terá escolha a não ser agradecer para Caçador Sung Jin-woo para este. Enquanto isso, de volta para dentro da masmorra dupla, Sung Jin-woo continuou sua batalha desesperada contra a onda interminável de criaturas de pedra. Ele cortou muitos deles, mas não importa quantos caíram, mas continua avançando. Sua atenção mudou para a estátua colossal na parte de trás da câmara, seus olhos brilhantes trancados nele. O gigante começou a preparar um ataque. Percebendo que ele não podia se esquivar a tempo, Jin-woo rapidamente usou o toque do comandante, levantando várias das estátuas menores e formando um escudo improvisado. Mas o feixe maciço rasgou-os com facilidade, desintegrando os soldados convocados e quebrando a barreira. Jin-woo mal escapou com sua vida, pensando consigo mesmo que um golpe direto o mataria instantaneamente, mesmo com sua força atual. Sabendo que os inimigos menores continuariam vindo, a menos que ele lidasse com sua fonte, Jin-woo decidiu atacar a estátua maior primeiro. O gigante levantou o pé e o derrubou com força devastadora. Jin-woo correu para a frente no último segundo, evitando a pedra que deixou uma cratera profunda no chão. A estátua sorriu como se acreditasse que tinha esmagado ele, mas Jin-woo reapareceu, correndo em direção a ele mais uma vez. A imagem preparou outro ataque mortal,
mas o Jin-Woo ativou o domínio do Monarch, aumentando sua velocidade e se moveu atrás da figura maciça. Usando a autoridade do governante, ele percebeu que a força gravitacional que ele agora comandava era mais forte do que nunca. Mesmo com apenas uma pequena quantidade de mana, ele foi capaz de afetar um alvo tão grande. Aproveitando a abertura, ele desencadeou a mutilação, cortando o rosto da estátua com as adagas de seu rei demônio. Para seu choque, as lâminas mal arranharam sua superfície. Frustrado, mas determinado, Jin-Woo trocou de tática. Usando força bruta, ele alvejou uma pequena fenda na cabeça da estátua, agarrou-se e desencadeou um ataque devastador. Pela primeira vez, a criatura maciça reagiu com pânico. De cima, a entidade alada observada com surpresa. Zer observou que Jin-Woo tinha escolhido uma abordagem brutal contra sua criação cuidadosamente trabalhada, mas Jin-Woo não parou. Ele implacavelmente martelou seus punhos na criatura de pedra gigante, derramando cada grama de sua força em um golpe final. Ele declarou que ele iria mostrar o que realmente significava ficar no nível 103. Com um ataque estrondoso, a estátua maciça derrubou, batendo violentamente no chão. Sem perder um momento, Jin-Woo pulou para baixo na horda de monstros de pedra menores. Eles subiram em direção a ele, mas ele estendeu a mão e usou o toque do dominador, batendo todos no chão de uma só vez. A câmara ficou em silêncio como a última das criaturas foram eliminados sem esforço. Com o campo de batalha limpo, Jin-Woo virou seu olhar para a entidade alada ainda pairando acima. Ser aplaudido, claramente impressionado com a exibição de força. Jin-Woo, no entanto, lembrou a promessa que suas perguntas seriam finalmente respondidas. Mas em vez de manter sua palavra, a criatura declarou que o teste ainda não havia terminado. Ele lembrou e que ainda permanecia vivo. Naquele momento, uma notificação do sistema apareceu antes de Jin-Woo. Uma missão urgente havia sido emitida: derrotar o inimigo dentro do tempo previsto. 10 minutos permanecem. Falha resultará em morte imediata por parada cardíaca. A entidade alada então se revelou como o verdadeiro desafio, afirmando que era o teste final. Jin-Woo exigiu saber quem, ou o que esse ser realmente era. Com um sorriso, a criatura finalmente deu sua resposta. Foi o arquiteto do sistema, aquele que supervisionou cada passo de seu crescimento. Em seguida, perguntou se Jin-Woo estava satisfeito com essa explicação. Fora do calabouço, o diretor da associação Woo Jin-Shu chegou com 7 caçadores de elite da Associação de Caçadores Coreanos. Quando eles se aproximaram do portão, uma onda sufocante de mana derramou, esfriando todos até o osso. Ele perguntou aos outros se eles poderiam sentir isso também. A sensação era diferente de tudo o que eles haviam experimentado antes. Ele rapidamente verificou quais guildas estavam em espera, e soube que a guilda inteira estava preparada para atacar. Tanto Sha-in quanto Choi Jong-in, 2 dos caçadores mais fortes da Coreia, já haviam concordado em participar. Percebendo quão terrível a situação poderia se tornar, Woo Jin-Shu imediatamente ordenou que eles se juntassem ao ataque. Fora da masmorra, Sung Jin-Woo se preparou para seu verdadeiro confronto com o arquiteto. O alado sendo transformado suas asas em braços musculares e carregado para frente incrível. Velocidade, batendo um soco devastador em Jin-Woo e enviando-o bater na parede. Sem pausa, o arquiteto pressionou o ataque. Jin-Woo mal se esquivou e tentou criar distância, mas os ataques vieram implacavelmente. Uma barragem de socos choveu sobre ele. Ele bloqueou cada golpe, recusando-se a cair. O arquiteto admitiu que a defesa de Jin-Woo era impressionante, alegando que ele estava excedendo as expectativas. Então, com um golpe pesado no rosto de Jin-Woo, o ser pensou que a luta estava terminada, apenas para ficar atordoado quando Jin-Woo retaliou. O caçador avançou e deu um soco brutal que derrubou o arquiteto de volta a vários pés. Um sorriso se espalhou pelo rosto do arquiteto. Pela primeira vez, admitiu que estava desfrutando de uma batalha contra um oponente humano. Jin-Woo analisou rapidamente a situação. O ser o convidou aqui no momento em que ultrapassou o nível 100, esperando que ele fosse impotente antes dele. Mas Jin-Woo se recusou a aceitar a derrota. Ele exigiu respostas. Porque o sistema foi criado. Porque ele havia sido escolhido como seu jogador e o que o destino esperava neste mundo. O arquiteto pulou novamente, zombando da ideia de que Jin-Woo pensou que matá-lo revelaria essas respostas. Sabendo que o combate próximo era perigoso, Jin-Woo tentou lutar ao alcance com a autoridade do governante, arremessando objetos à distância. Mas o arquiteto desencadeou uma explosão maciça, anulando o ataque. Jin-Woo percebeu com frustração que o ser poderia usar as mesmas habilidades que ele tinha. O combate de alcance era inútil. O arquiteto então declarou que a verdade já havia sido decidida há muito tempo, desde o momento em que o sistema havia sido projetado. Ele convocou todas as armas na câmara.
Exigindo saber como tal sistema era mesmo possível. Jinwoo perguntou como um mero arquiteto poderia dar-lhe tanto poder. Calmamente, a criatura explicou que não o havia escolhido. Na verdade, tinha sido contra sua seleção. Seu papel era apenas projetar e moderar o sistema de seleção do jogador. Com apenas 6 minutos restantes no temporizador da missão, Jinwoo não teve escolha a não ser enfrentar o arquiteto de frente, a asa sendo acendida, declarando que agora lutaria com todo o seu poder. Seus ataques vieram como uma tempestade, mas Jinwoo se moveu com precisão sobrenatural, desaparecendo e reaparecendo com cada esquiva. Ele notou algo estranho. Seus sentidos estavam afiando, seu corpo crescendo mais rápido. Ele podia ler todos os movimentos de seu oponente. Aproveitando uma abertura, Jinwoo conseguiu um ataque limpo no rosto do arquiteto, atordoando o ser. O arquiteto estava confuso. Mesmo com força total, Jinwoo estava mantendo-se e até mesmo superando-o. Com um corte rápido, Jinwoo cortou um dos braços do ser. O arquiteto olhou para a ferida em descrença. Ele percebeu que, mesmo que este corpo fosse apenas uma construção, os ataques de Jinwoo ainda causavam dor. Observando-o mais de perto, o arquiteto finalmente entendeu por que ele havia sido escolhido. Enterrado no fundo do caçador era algo mais, algo além do humano. Com raiva, o arquiteto rugiu, recusando-se a aceitá-lo. Com fúria, ele ressuscitou todos os soldados de pedra caídos na câmara. A contagem regressiva diminuiu para 3 minutos. Jinwoo correu primeiro para a batalha mais uma vez. Com a autoridade do governante, ele varreu os inimigos revividos. Uma estátua maciça girou para ele, mas ele se esquivou sem esforço e fechou a lacuna em direção ao arquiteto, golpeando com velocidade esmagadora e cortando outro braço. O arquiteto reagiu com um golpe esmagador, enviando Jinwoo de volta para a parede. Quando ele se levantou, Jinwoo viu um rosto familiar. O colossal soldado de pedra que quase terminou sua vida durante sua primeira visita a este calabouço. Alimentado pela raiva, ele quebrou o cotovelo em seu crânio, quebrando-o em dois. Voltando com 2 minutos restantes, Jinwoo reuniu todas as suas forças para um ataque final. Ele desencadeou tudo em um único ataque devastador. Toda a câmara entrou em erupção em uma enorme explosão. Quando a poeira desapareceu, Jinwoo ficou vitorioso. O arquiteto havia caído. Com sua respiração final, o ser sussurrou que as respostas que Jinwoo procurou estavam dentro de si mesmo. Uma notificação apareceu diante de seus olhos. Os dados armazenados em sua memória seriam recuperados. O arquiteto lhe disse que a escolha era dele. Depois de um momento de hesitação, Jinwoo aceitou. De repente, a luz o envolveu e seu espírito foi transportado para outro reino. Abaixo dele estendeu uma visão aterrorizante e inspiradora, um exército interminável de monstros. A visão deixou Jinwoo congelado. Cada criatura nesse exército estava olhando para cima. E quando Jinwoo seguiu seu olhar, ele viu um enorme portão pendurado no céu, contra um pano de fundo roxo. De elfos de gelo e orcs altos a duendes, gigantes e inúmeros outros monstros, o exército se estendia infinitamente pelo campo de batalha. Jinwoo percebeu que, se tal exército cruzasse a terra, a humanidade seria totalmente destruída. Então o céu se abriu. Soldados vestidos de armadura radiante, com asas como anjos, desceram de cima. Estes eram os soldados de prata, o exército do céu. Uma batalha épica irrompeu entre os soldados de prata e a ordem interminável de monstros. O chão tremeu a cada choque. Armas quebradas, armaduras desmoronadas e gritos de agonia encheram o ar. No início, os soldados de prata seguraram a mão superior, esmagando os monstros com força divina. Mas então a maré mudou. Um por um, os soldados de prata congelaram em seu avanço quando uma nova presença entrou no campo de batalha. Jinwoo sentiu imediatamente a aura esmagadora de um monarca. Uma figura sombria avançou e levantou a mão. Instantaneamente, os monstros caídos começaram a subir novamente. Usando extração de sombra, o ser ressuscitou os mortos em seu próprio exército. Os olhos de Jinwoo se ampliaram em choque. Este era o Monarca das Sombras. Um exército imortal nasceu da própria morte. Os monstros mortos retornaram com sangue enegrecido, seus corpos reforjados na sombra. Jinwoo tremeu quando percebeu a verdade. A capacidade do monarca de convocar estava além da compreensão. Uma maré interminável de soldados das sombras, cada um mais temível do que o último. Os soldados de prata, uma vez tão dominantes, começaram a vacilar. O campo de batalha desceu ao caos como sombra e prata entraram em confronto violentamente. A divisão do solo e os céus trovejaram com o peso de sua guerra. O exército de prata deveria ter reivindicado a vitória, mas com a chegada de um único ser. Tudo mudou.
Onde quer que o monarca das sombras caminhasse, a destruição se seguiu. Usando um poder Gino instantaneamente reconhecido como autoridade de Dominion, o monarca rasgou os soldados de prata. Cada sombra caída subiu novamente, esmagando infinitamente o exército divino. O campo de batalha pertencia a ele. A vitória parecia inevitável para o monarca das sombras e seu exército, até que eles apareceram. Enquanto isso, a cena volta para as profundezas do Dungeon Duplo. O Jinshu, Sha'in, Choi Jong-in e vários outros caçadores chegam à câmara. No momento em que entram, eles sentem a enorme pressão de mana irradiando pelo ar. Sha'in se volta para o Jinshu, questionando se ele está certo de que Jinwoo está dentro. Algo sobre essa energia parece errado. Este mana é poderoso, mas não pertence a Jinwoo, senão o dele. Então de quem poderia ser? À medida que os caçadores avançam mais fundo na câmara, eles são atingidos com choque. Antes deles jazem restos de estátuas de pedra maciças e fragmentos quebrados de soldados de pedra espalhados pelo chão. O Jinshu murmura para si mesmo, percebendo que os rumores eram verdadeiros. As estátuas lendárias e esculturas realmente existiam. Antes que o grupo possa reunir seus pensamentos, uma voz fria ecoou por toda a câmara. Observações que os seres humanos nunca foram convidados aqui, chamando sua presença de uma intrusão inesperada. Assustado, os caçadores hesitam, alguns se perguntando se eles só tinham imaginado um monstro falando. Mas a verdade torna-se clara à medida que a figura por trás da voz se revela. O arquiteto dá um passo à frente, sua voz cheia de desdém, pois comanda os caçadores para silêncio. Ele os acusa de perturbar o sono do rei. Confusão se espalha entre os caçadores como eles questionam entre si quem este rei poderia ser. No canto da câmara, seus olhos caem em Sun Jinwoo. Ele fica em silêncio, imóvel, como se perdido em outro mundo inteiramente. De repente, o arquiteto faz o seu movimento. Com velocidade aterrorizante, ele passa por vários caçadores, e em um instante, alguns são cortados. O arquiteto declara que humanos fortes como estes fariam ofertas perfeitas para o rei. Enquanto isso, a consciência de Jinwoo deriva para outro lugar. Em sua visão, inúmeros portais começam a abrir um após o outro, preenchendo o vazio com energia sinistra. Dentro dessas fendas, exércitos intermináveis emergem, marchando para frente com poder aterrorizante. Jinwoo os reconhece instantaneamente. Eles são os exércitos dos monarcas. Entre eles está Koresha, o monarca da peste, Baran, o rei demônio, e Rakan, o monstro monarca. Caçadores também aparecem, monarcas poderosos de clãs distantes, como Urman e Legia. Entre as forças que avançam, um lobo colossal avança, irradiando intenção de matar selvagem. Sua própria presença confirma que o monarca besta chegou. Os vastos exércitos param, reunindo-se em formação diante do monarca sombra. O ar fica tenso, pesado de antecipação. Ambos os lados sabem o que vem a seguir. O palco está pronto e a batalha final está prestes a começar. A cena muda de volta para os caçadores dentro da masmorra dupla, onde eles lutam para se defender contra o arquiteto e seus soldados de pedra. Choi Jong-in assume o comando da situação. Ele instrui os caçadores a usar todas as habilidades que eles têm e para mover os feridos em direção às costas. O arquiteto observa com desdém. Ele declara que no momento em que seus fantoches caem, qualquer um deixado vivo receberá a grande honra de testemunhar o despertar do rei, se algum conseguir sobreviver. Como uma das estátuas colossais avança, Choi Jong-in rapidamente ordena que todos se protejam. O ataque maciço bate para baixo, mas Choi consegue se esquivar. Ele retalia com uma bola de fogo ardente apontada diretamente para o rosto da estátua. Ele exorta os outros a usar essa abertura para destruir os soldados de pedra restantes. O Jinshu se levanta e lança um soco poderoso na estátua colossal. Para seu choque, o golpe não tem efeito algum. Choi ataca novamente com outra bola de fogo, mas até mesmo sua magia não deixa tanto como um arranhão. O pânico se espalha entre os membros da guilda, pois eles percebem que nenhum de seus ataques está funcionando. Com as opções se esgotando, Choi Jong-in chega a uma conclusão. A única esperança é acordar Sun Jinwoo, que aparece preso como se estivesse sob hipnose. Ele lança uma bola de fogo em direção a Jinwoo, acreditando que é a única maneira de libertá-lo. Mas antes que o ataque possa pousar, o arquiteto intercepta e se lança em Choi, furioso que alguém se atreveria a perturbar o sono do rei. Choi congela em choque, convencido de que este é o fim para ele. Mas antes que o arquiteto possa atacar, o Jinshu e vários outros caçadores interceptam seu ataque.
mal salvando-o. Enquanto isso, Sung Jin-woo permanece perdido dentro de sua visão. Ele se vê testemunhando uma batalha colossal entre o exército das sombras e inúmeros clãs de demônios. Mãos, ele observa como as sombras, mesmo depois de serem cortadas, se levantam novamente infinitamente. Ele pensa para si mesmo que se aqueles tivessem sido seus soldados, ele já teria ficado sem mana. Mas o poder do monarca das sombras é diferente. Parece um poço sem fundo, de energia. Jin-woo começa a se perguntar se o monarca das sombras não tinha sido alinhado com os monstros, afinal, ou se havia algum conflito interno mais profundo entre eles. A batalha se enfurece até que finalmente o silêncio caia através do campo de batalha. Corpos de demônios e sombras. Chão. No meio da carnificina, o monarca das sombras se aproxima do líder derrotado dos clãs de demônios. Sua voz está cheia de fúria, pois ele exige saber por que eles o traíram quando tiveram a chance de acabar com a guerra naquele dia. O demônio só responde com desafio. O King é lamentável que ele não conseguiu eliminar o monarca. O monarca, enfurecido, exige uma resposta mais uma vez, mas a criatura ronca de volta na língua demoníaca. Em sua fúria, o monarca sombra agarra o demônio pela boca e esmaga seu crânio com a mão nua. No entanto, mesmo que brutal ataque não é suficiente para matá-lo, o monarca olha profundamente em seus olhos, intrigado, como se ele os reconhece de algum lugar antes. Ele rasga o capacete do demônio e finalmente percebe a verdade. É Baran, o rei demônio. Chocado, o monarca se pergunta por quê. Baran estava aqui entre os clãs, mas então sua atenção cai em seu próprio corpo. Ele olha para baixo em suas mãos em confusão e a verdade torna-se clara. Aquele que luta contra o clã dos demônios e os soldados de prata tinha sido o próprio Sung Jin o tempo todo. Jin-woo os cambaleia na revelação, atordoado que ele não tinha percebido isso mais cedo. Então em seu peito ele sente isso. Um batimento cardíaco, mas não apenas um. Ele descobre que tem dois corações. Um coração normal, humano, e outro escuro e preto. Antes que ele possa processar o que isso significa, soldados de prata começam a descer dos céus. Acima, uma notificação fria ecoa em sua mente. A reprodução dos dados recuperados terminou. De volta ao interior da masmorra dupla, o arquiteto volta sua atenção para Shai. Ele a chama de interessante e a desafia a empurrar além de seus projetos. Sha lança para frente com sua dança da espada, mas o arquiteto bloqueia a greve com facilidade. Ele contra-ataca imediatamente, seu golpe cortando em seu ombro. Um grito agudo escapa de seus lábios enquanto a dor a sobrecarrega. O arquiteto explica friamente que o sistema de masmorras antecipa todos os resultados possíveis. Ele revela que suas armas, não importa quão fortes, são inúteis contra suas estátuas. De repente, Choi Jong-in intervém, aterrando um ataque surpresa no arquiteto. Seu ataque compra Sha a chance